Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura e este é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas. Pô, cara, de novo! Hoje, dos membros aqui do canal. Ah, bom, então assim sim. Lá no nosso grupo no Telegram. Se você vira membro, participa de um grupo do Telegram comigo e de vez em quando eu abro para vocês fazerem perguntas lá para responder agora. Qual livro você indica para estudar as diferentes posições escatológicas? Olha, eu tenho um livro, será que ele tá aqui? Aliás, eu achei ele aqui. Pera aí, segura aí. Não tava em casa não, tá aqui. É o Things to Come, do Dwight Pentecost. É um livro bem antigo, mas é um estudo em escatologia bíblica. Essa minha versão aqui é, olha, sofrida, hein? Já começou a atacar aqui a rinite. É um livro que é muito útil na apresentação de várias visões diferentes acerca do fim dos tempos. Eu não sei se este livro está em português, mas, se não me falha a memória, é um livro muito legal para você pegar algumas posições interessantes sobre o fim dos tempos, tá? Pode ir no Pentecost. É uma visão bem legal e bem parecida aí, próxima da minha. Esse foi, talvez, o primeiro livro de escatologia que eu li na minha vida. E eu tenho ótimas lembranças dele, porque eu lembro que ele trata de forma bem interessante outros livros. Se você quiser uma dica de material, vai atrás do Dwight Pentecost. Indicaria ele. Só que eu já vou tirar logo daqui, porque meu nariz já tá querendo atacar já. Mas a dica que eu dou mesmo, a dica que eu dou é: pesquise em várias teologias sistemáticas. Principalmente, certo? Compre algumas teologias sistemáticas e as leia, porque você vai ter ali um material muito legal, geralmente, focado em apresentar várias posições, certo? Várias posições vão ser pelo menos apresentadas. Então vale muito a pena você procurar em teologias sistemáticas. Então, assim, é legal ter uma coleção de teologia sistemática, porque vira uma ótima fonte de consulta. Compra uma, depois outra. A gente tem vídeos sobre teologias sistemáticas aqui no canal. Tem vídeo com as 5 melhores teologias sistemáticas que eu acho. Tem um vídeo apresentando vários níveis sistemáticas para iniciante, intermediário e avançado. Os 2 vídeos vão te ajudar a escolher uma sistemática, mas escolha algumas. Vá em teologias sistemáticas, com certeza vai ser bem isso. Mateus, Marcos e Lucas narram a captura de Jesus sem dar nomes ao discípulo que cortou a orelha de um dos soldados, a quem Jesus depois curou. Todavia, João descreve a cena dizendo que foi Pedro, o cabra que cortou a orelha com a espada, e ainda diz o nome do soldado, Malco. Existe alguma explicação para este fato ou João só era fofoqueiro mesmo? Teve um plot twist aqui no fim da pergunta, hein? Eu acho que João, ele gostava de dar um pouco mais de detalhes em algumas coisas, sabe? É possível que João só tenha tido acesso ao nome, talvez João só teve interesse em dar um nome por causa do próprio estilo narrativo de João. João gostava muito de dar explicações para as coisas, ele explicava questões envolvendo o Antigo Testamento, ele fazia muitos comentários interpolando coisas que Jesus disse ou coisas que aconteciam. Só é coerente com o estilo de João dar esse detalhe do nome, né, de quem cortou e quem é que foi cortado. Não tem nenhum sentido especial o nome ser dado, mas é um detalhe que nos ajuda a compreender mais de quem foi Pedro, o que é que Deus fez por meio de Pedro, e isso certamente é útil no nosso processo de leitura do texto e desenvolvimento teológico do que está escrito ali. Não é porque ele era fofoqueiro não, tá? Indicação de livro além da Bíblia para auxiliar os irmãos que lutam contra a ansiedade. Sobre ansiedade especificamente, né, TAG, eu não sei se eu conheço. Pelo menos eu não consigo puxar de memória. Mas a TAG geralmente está muito próxima da depressão, né? Então eu gosto muito do Depressão e Graça, que é um material muito bacana do pastor Wilson Porte. Sempre estou indicando ele. Certamente um material que vai lhe ajudar a desenvolver um pouco mais. Tem o Crente Também Tem Depressão, que é muito bom. Tem uns do John Piper que eu não lembro o título, que eu até dei de presente pra uma amiga recentemente, que eu acho que é Quando a Noite Não Passa. Eu acho que é uma coisa assim, joga a capa aí que o pessoal deve ver. Também é um material muito legal. Qual o grau de importância a gente deve dar à atração sexual na hora de escolher com quem se relacionar? Conheço uma moça que é exemplo na vida cristã e tenho um carinho imenso por ela, mas fico com o pé atrás por não ter atração física como eu julgo que deveria. Isso é muito particular, assim, atração física como eu julgo que deveria. Não sei o que isso significa e pode significar muitas coisas, certo? Pode vir de muitos lugares. Pode vir, por exemplo, de um lugar de estar dominado pela pornografia ao ponto de só conseguir sentir atração física por modelos hipersexualizados. Então você tem atração física por mulheres que sejam bastante sensuais, porque você já tá tão pegue pela pornografia que a imagem feminina já tá vulgarizada pra você. Então uma mulher bonita, ou então de aparência normal, absolutamente não lhe atrai, não é porque ela não é atrativa, é porque você tá quebrada, porque o teu sabor, teu paladar para a beleza já tá destruído. Por isso você não consegue ter um nível de atração que seja saudável por essa moça. Por outro lado, também pode significar que você tá exagerando o sentido da aparência na atração. Você não deveria casar com uma pessoa com quem você não se sente atraído. Você tem que se sentir atraído e atraído fisicamente por uma pessoa para você casar com ela. Mas é muito triste que você só sinta esse tipo de atração se for por meio da imagem física. Você só se sentir sexualmente atraído pela pessoa, pela aparência dela. Isso é muito ruim, porque é vã a beleza, é vã a formosura. Ela vai passar mais cedo ou mais tarde. O que é que acontece quando passar? Perde a atração pela sua esposa. Você precisa então desenvolver a capacidade de se sentir sexualmente atraído por uma pessoa pelo que ela é, não só pelo que ela se mostra fisicamente. E esse é um processo de transformação do seu caráter. Você deveria se sentir sexualmente atraído por uma pessoa por causa do caráter, da personalidade, da própria fé, da história e daquilo que a pessoa representa, de suas características e
atitudes, não simplesmente por causa do corpo. Porque se sentir atraído por causa do corpo é só o instinto animalesco, é só olho, é só bilis, é só hormônio, sabe? É a resposta natural de qualquer indivíduo. É uma coisa que dá e passa a depender dos prazeres. Se você aprende a se sentir sexualmente atraído pela grandeza moral e pela imagem de Deus que está disposta naquela pessoa, aí você tem uma atração que é muito mais duradoura do que o físico tá com tudo em cima. Que aí se a mulher engorda, acabou. Se tudo despenca, acabou. Se sofre um acidente e enfeia, acabou. Você tem que sentir uma atração que possa transpor muito mais do que a simples aparência física. Claro, se tem uma esposa bonita, uma mulher bonita, você vai ter uma vantagem. Ter uma mulher bonita é como ter um marido rico, sabe? É uma vantagem a mais. Mas o que acontece quando isso falha? Se as contas atrasam e se a beleza se vai, aí acaba o fundamento da relação? Não pode ser o fundamento da relação, tem que ser mais do que isso. Eu moro com meus pais, há algumas refeições em família, me sinto na necessidade de falar para eles quando estou em jejum, mas não estaria cometendo o erro de Mateus 6 e 6,18. Se você precisa informar alguém que você está em jejum por causa de questões logísticas, não é um problema, certo? Então assim, você mantém aquilo restrito a quem tem que saber. Minha esposa, se eu fizer jejum, minha esposa tem que saber que eu não vou comer, ou sabe? Ou então já tem que ter ali um trato pré-estabelecido que se eu não vou comer, ela não vai ficar insistindo porque ela sabe. Então tem que ter ali uma conversa prévia. Não é pra você ficar expondo pro mundo, expondo pras pessoas, mas se ter ali um número mínimo de pessoas que precisa saber, aí não tem problema nenhum. Não vejo absolutamente nenhum mal e nenhuma quebra de Mateus 6 de forma alguma. Gustavo comentou, teve um vídeo que você falou sobre a vara no texto de Provérbios. Se a vara citada no texto de Provérbios 23:13, não evite disciplinar a criança, se você a castigar com vara ela não morrerá, e outros que citam a vara em relação a crianças são literais. Em Provérbios 10:13, a sabedoria está nos lábios do quem tem discernimento, mas a vara é para as costas do que não tem juízo. Também é literal? Ou se um é metafórico, o outro também não pode ser? É interessantíssimo. Lembra que o livro de Provérbios é uma coleção de provérbios, tá? Uma coleção de textos diferentes. Tem vários ditados populares. E esses vários ditados populares estão ali compilados. Então você não tem uma estrutura de compilação em que se dá um grande e único argumento. Você tem vários argumentos sobre vários assuntos diferentes ali no livro de Provérbios. Dessa feita, a forma como vara é usada no livro de Provérbios é de forma bem ampla. E você precisa entender o contexto de cada pequeno provérbio. Em alguns momentos, vai ser usado de forma metafórica, como sempre é. Num provérbio sobre as costas do tolo, por exemplo, não é natural pensar que você vai ficar espancando pessoas adultas na rua, metendo uma varada nas costas dela, porque ela é tola. É mentira! Assim que funciona, que a vara é uma metáfora de talvez uma repreensão mais dura ou algo parecido, porque faz sentido dentro do contexto literário que a vara aqui seja uma metáfora, mas a metáfora só faz sentido se houver um uso literal do contexto de vara. Você só pode fazer uma metáfora se houver uma literalidade. Se eu digo isso que tá quente igual o inferno, significa que é o inferno? Não é. Significa que tá quente no mesmo grau que o inferno? Não. Só significa que tá muito quente. Mas a metáfora só faz sentido se houver a ideia de um inferno que é quente. Se eu acordo todo doído e digo, meu irmão, parece que alguém passou a noite me espancando. O que é que eu tô usando nessa metáfora aqui? Eu tô usando uma imagem real, ser espancado, como algo que ilustra aquilo que eu passei. Quando eu digo a vara é pras costas do tolo, eu tô aqui usando um ato metafórico porque não era comum você espancar pessoas porque eram tolas. Mas qual era o uso natural da vara aqui no contexto? A vara era um instrumento para bater. A vara era um instrumento usado literalmente para agredir. Isso aconteceria em alguns contextos. Poderia ser usado para bater em um animal, para ele seguir um rumo. Poderia ser usado para dar pequenas palmadas em crianças, a fim de discipliná-las fisicamente em casos de desobediência mais grave. E nesse cenário, a pergunta que se usaria é: quando vara então aparece referindo-se a crianças em um contexto onde crianças apanhavam com vara, o normal é que você entenda ali como um uso literal e não como uso metafórico. Pode existir metáfora claramente. Essa segunda parte está dizendo diretamente que você não teria que ter medo de que seu filho morreria por levar uma palmada, o que não explicaria um uso metafórico, sabe? Você não tem que ter medo de usar a vara porque ela não morrerá. Por que é que eu tô tentando deixar claro que a criança não vai morrer por levar uma varada se a varada não fosse literal? Nesse contexto não tem como ser metafórico, porque não se justifica literariamente o uso ser metafórico. Agora, isso também, então, Iago, então tem que usar uma vara. Então, para disciplinar meu filho tem que ser uma vara. Não, a vara surge aqui como uma metonímia. Uma metonímia do quê, Iago? Não é metonímia do carão, da bronca, do grito, de ficar no cantinho. A vara aparece como uma metonímia de disciplina física. Pode ser com a mão, pode ser com a espátula, sei lá, o que é que vocês usam para disciplinar os filhos de vocês. Agora, claro, sempre que a gente fala disso, surge-se um imaginário. Ah, nossa, tem que espancar o filho. Iago tá defendendo deixar a criança com olho roxo, espancar a criança. Não tô falando nada disso. Você usar a disciplina física, como sempre foi usado na história do mundo, em casos graves de desobediência, uma palmada no bumbum, ou o que é que seja que você faz para dar disciplina ao seu filho, não tem nada a ver com espancar a criança. Qualquer pessoa que tá espancando criança tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. A disciplina física de um pai amoroso, que dá uma palmada no bumbum do filho e explica o que ele fez de errado, e então recebe, abraça e espera arrependimento do filho para que ele não faça mais isso, é um pai que tá só criando o filho com cuidado. A criança não vai morrer por causa disso, não. É isso que o livro de Provérbios tá dizendo. Qual a melhor maneira de exortar um irmão sem que ele fique chateadinho? Ih, rapaz, difícil, hein? Amor, certamente. Graça, certamente. Sabedoria
saber dosar onde você tem que ser grave, quando você tem que ser duro e quando você tem que ser manso e cuidadoso. Lembrar que o ideal é sempre ir com cuidado e amor. A ideia é ganhar o irmão e não destruir o irmão. Então é repreendê-lo como quem ama e como quem quer ganhar. Mas assim, você não tem controle sobre o emocional de outra pessoa. Você tem influência sobre o emocional do outro. Você não tem controle sobre o emocional do outro. Então o jeito como você se porta e fala vai ter alguma influência sobre a resposta que ele vai dar. Agora controle você não tem. Então às vezes ele pode ficar chateadinho e faz parte. Como que fica a salvação dos gentios antes da vinda de Jesus? Todos foram condenados e apenas os judeus salvos? Ou houve algo que fez com que a salvação de alguma forma atingisse também os gentios? No Antigo Testamento, o que nós temos é Israel como luz para os povos. Existe uma força centrípeta que atraía as nações a Israel e Israel era luz para as nações. Então, quando a rainha de Sabá vem até Israel e vê a grandeza de Israel, então reconhece que o Senhor estava ali, ali são as nações sendo atraídas a Israel, Israel como uma nação sacerdotal que era luz para os povos. E isso trazia povos ao arrependimento e à fé no Deus Jeová. Os gentios eram salvos através da pregação do evangelho que se dava por meio de Deus engrandecer Israel. No Novo Testamento muda um pouco. A força agora não é mais centrípeta, agora a força é centrífuga. É para fora. Agora nós vamos em direção como igreja até os povos a fim de alcançá-los. Aqui do Bruno Arruda. Na sua visão, como deve ser um governo saudável da igreja local? Quais formas de governo divergentes você ainda considera aceitável? E o que não deveria ser tolerado? Rapaz, eu tenho um problema com dono de igreja. Pra mim é um nível completamente inaceitável. O cara é o dono da igreja, ele manda, desmanda, e é do jeito que ele quer e tudo mais. Ele controla o dinheiro, aí é um nível inaceitável de controle de igreja. Saindo daí, eu tenho um problema com modelos episcopais. Existem igrejas sérias que são episcopais, não posso dizer que não é, mas é um modelo muito distante do que eu acredito ser saudável. Um único homem que manda e que fala, uma figura de bispado, em que a pessoa lidera de voz um tanto autocrática. Eu não gosto desse tipo de modelo, por mais que existam igrejas bíblicas que seguem esse tipo de modelo. Saindo daí, a gente teria modelos mais presbiterianos, né? E aí você pode ter um modelo presbiteral denominacional, onde você tem um presbitério que vai gerindo várias igrejas menores. Eu acho que o modelo da IPB é assim, mais ou menos. Eu prefiro um modelo plural, como no caso dos presbiterianos. É muito bom, mas eu não gosto do modelo de igreja denominacional. Então, ter autoridade sobre a igreja fora da igreja é uma coisa que pra mim não acho legal, não sigo. Mas obviamente, muitas igrejas bíblicas e saudáveis são assim. Existe o modelo do presbitério local, em que a igreja é governada por um presbitério, mas esse presbitério é local. Não existe um presbitério por cima da igreja, o presbitério é local, e esse presbitério local toma decisões. E aí já é um modelo mais próximo do que eu acredito. Agora tem um modelo que eu acredito, que é o modelo que eu sigo na nossa comunidade, que é uma igreja de governo congregacional com liderança presbiteral. Então nós temos uma igreja local independente, que é governada pela assembleia de membros, onde todos votam, todos tomam decisões juntos, mas que é guiado por uma comunidade de presbíteros que guiam e lideram a igreja. É basicamente o modelo lá do Mark Dever, do 9 Marcas, da Capitol Hill Baptist Church. É um modelo que eu gosto muito que a gente tem aplicado na nossa comunidade. Saindo daí, você vai ter um modelo de liderança diaconal, não sigo muito, então um congregacionalismo estrito, onde a assembleia decide tudo e acabou. Então assim, tem um grande caminho, tem um problema com autocracia, com lideranças muito radicalmente centradas numa única figura, mas dentro dos modelos aí de presbiterianismo até congregacionalismo, são modelos que eu tenho mais, que eu vejo com olhos melhores. É possível o governo de uma igreja local entre presbíteros, pastores com visões diferentes, por exemplo, um calvinista e outro arminiano? A solução é se dividir ou existe governo pacífico e frutífero para esse grupo? Olha, complicado, hein? Você precisa de um nível de concordância na liderança maior do que nos membros. As lideranças têm que concordar em alguns núcleos fundamentais, que envolve, deixa eu pensar, dons, batismo, governo de igreja. Você tem que ter ali questões que vão envolver a prática da vida da igreja, que tem que existir um grau de concordância ou de aceitação, né? Porque são decisões a serem tomadas. Eu acho muito difícil ter um pastor credo-batista e um pastor pedo-batista, por exemplo. Eu acho muito difícil ter um pastor pentecostal e um pastor sensacionista. Agora, um é amilenista e o outro é pré-milenista? Eu acho possível. Um é calvinista e o outro é arminiano? Vai precisar de maturidade, mas eu ainda acho possível. Agora, um é conservador e o outro é liberal, né? Em termos teológicos, de hermenêutica bíblica. Eu já acho um tanto impraticável. Até. Então, sim, vai depender muito do tipo de igreja, da maturidade e da centralidade daquele assunto para a fé dos irmãos. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje, lá com os membros do canal no Telegram. Você pode ser membro também, clicando em Seja Membro aqui embaixo nesse vídeo. Se você quiser também, você pode ser inscrito do canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Então, existia uma força centrífuga que levava... Existe uma força centrípeta... Aí tu descobre qual é das forças aí, tá? Que é uma das duas. Que levava o evangelho para além. Ah, não, era centrípeta, que é pra dentro. Centrífuga é pra fora. Existia uma força centrífuga... Não, é que centrífuga gira pra fora.